E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou aluno Leonardo, da turma de Engenharia Civil, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Turma SCE 118. Esse é o nosso trabalho relacionado ao seminário interdisciplinar sobre planejamento e orçamento de uma edificação popular. Alunos envolvidos: Alaide Cristina Ben de Matos, Leonardo Oliveira Lopes e Vitor Robson Tavares. Então, nós vamos falar sobre o planejamento e orçamento de uma edificação popular. Que todos sabemos que uma obra bem planejada, ela evita desperdícios, tanto de materiais quanto de dinheiro, que é uma das coisas importantes, né, que hoje em dia impacta muito no andamento de uma edificação. E temos, assim, diversos meios, através de um bom planejamento, de poupar todos esses eventos, né, relacionados à construção, né? Então, segundo o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, não é raro que projetos e empreendimentos apresentem imprevistos durante a execução, elevando significativamente os seus custos, o que pode reduzir a lucratividade e até proporcionar déficits financeiros. Essa realidade tão comum mostra como a importância do orçamento maior do que a atenção que ele recebe. Basicamente, o orçamento é um documento que reúne informações financeiras, realmente, né? Passa todo o cronograma de custo de uma edificação de uma obra, né? E ele engloba tanto custos diretos quanto custos indiretos. E assim, para você ter uma base de como vai ser a edificação, a construção, o ideal é esse planejamento envolver todos os itens, como por exemplo, método construtivo, se a mão de obra vai ser terceirizada ou contratada diretamente, né? E materiais, tamanho da equipe, isso aí é muito importante também, porque às vezes você coloca um quantitativo insuficiente e acaba gerando muitos problemas, muitos custos, então acaba sendo complicado. E também o tempo de execução, né? Um prazo, que esse aí é um dos maiores vilões, os maiores problemas, são os prazos de entrega de obra, que é o que a maioria dos clientes reclamam, entendeu? E assim, não deixa de ser essencial esse planejamento, porque sem planejamento bem detalhado e rigoroso tal, fica difícil gerenciar um empreendimento tal, isso e aquilo. Fica muito complicado. E assim, a elaboração dele exige uma análise aprofundada dos projetos, avaliação do método construtivo, identificação de produtividades, tudo isso. Planejar o trabalho apenas poucos dias antes de iniciá-lo é uma prática equivocada, porque isso aí tem que ter um trabalho meio que a longo prazo, porque não é uma coisa de repente, você não consegue fazer isso de uma hora para outra, então acaba sendo meio difícil, né? Mas assim, um que se for bem estruturado, ele proporciona um amplo conhecimento do empreendimento, então você acaba conseguindo dominar todos os campos, tudo que está ali acontecendo, entendeu? Então assim, fica muito melhor. Existe o modelo EAP, devem ter ouvido falar, que é a estrutura analítica de projetos. Ela é uma forma de evitar que os processos de projetos sejam esquecidos. Ou seja, ele é subdividido como se fossem etapas, entendeu? Por exemplo, a construção começou aqui. Aí você vai ter o gerenciamento, compra de materiais, acabamento e decoração. Aí você faz toda aquela subdivisão. Através dali você vai distribuindo os percentuais relacionados a cada item ali. Porque cada item corresponde a uma porcentagem da obra. Por exemplo, o gerenciamento vem o planejamento, monitoramento, controle. Aí a compra de materiais vem hidráulico, elétrico, vem tudo isso de uma vez só. Então, assim, a parte da construção, que é é o coração da casa, praticamente, né? Se não for uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem estudada, não fica legal. Não adianta você fazer uma casa que exagerar no acabamento, no projeto técnico, e chegar na hora ali, ou ele deixar a desejar. Então, assim, tudo são etapas muito importantes. E esse EAP ele é muito importante, porque são fragmentadas, né, em partes menores, que permite uma decomposição lógica
de todo o andamento do projeto. E temos, assim, o tempo e precedência de execução, por exemplo. Diversos fatores podem influenciar na duração das atividades. Por exemplo, assim, a duração da atividade é calculada com base no quantitativo de serviço, na produtividade esperada e nos recursos alocados. Então, assim, se não tem uma equipe suficiente, o material não corresponde ao solicitado, é um material insuficiente, até mesmo falta de conhecimento do tipo do solo que você vai começar a fazer essa edificação, ela se torna muito complicado, porque tudo isso influencia e acaba atrapalhando totalmente aquele cronograma de obra. Porque o cronograma é uma ferramenta essencial do planejamento, que permite acompanhar o processo físico de serviços e prever necessidades de mão de obra, materiais e equipamentos. Então, se você tem uma falha, principalmente no início desse serviço, você acaba danificando todos os outros. Então, o cronograma já foi por água abaixo, entendeu? Então, assim, acaba sendo uma coisa muito importante. Outra também é o orçamento. O orçamento é essencial para avaliar a viabilidade financeira do projeto, possibilitando, assim, várias decisões baseadas no custo total ou parcial do empreendimento, desculpa. É indispensável o planejamento, porque se você não tem um orçamento, você acaba terminando como muitas obras aí que vocês veem, inacabadas, porque a pessoa não tem o quê? Um planejamento. Ela começa, faz o que dá, daqui a pouco vê que já passou e já foi embora o dinheiro todo e não tem obra pronta. Ou seja, aqui você tem que ter uma estimativa de custo, um orçamento preliminar, um orçamento analítico e detalhado. Todos esses três são muito importantes para você dar o primeiro passo, entendeu? E assim, se você não tem uma programação tal, não vai conseguir concluir, vai continuar como muitas outras que ficam por aí pela metade. E é assim. Então, assim, existe o BDI, que são os benefícios de despesas indiretas, que é uma base de dados que... Desculpa, base de dados não. É um fator que aplica ao custo direto para obter o preço de venda, incluindo custos indiretos e, quando possível, o lucro. Os custos indiretos, também definidos por Marcos em 2010, não estão diretamente relacionados ao trabalho em campo, mas são necessários para a execução da obra, como salários administrativos, água, energia, internet, combustível e manutenção de canteiro. Embora seja comum estimar custos indiretos com percentual de custo direto, é recomendado detalhá-los de uma planilha específica, porque assim, uma obra, quando você vai gerenciar, ela tem com BDI e sem BDI. Então, principalmente obras públicas, que eu fiz estágio na Secretaria Municipal de Obras daqui do município, então acompanhei muito essa parte de BDI, porque eu vejo que os valores de serviços, tá, tudo muda, com BDI, sem BDI. Então, assim, quando o BDI já é embutido, é o X, quando não é embutido, é Y. Isso aí eu observei e é uma coisa muito importante. Então, assim, através disso aqui, é só um resumo mesmo, falando sobre a importância do planejamento de uma obra. E apresentar para vocês também a importância do planejamento e do orçamento na execução de obras, com foco na construção, né? Porque acaba sendo meio complicado. E aqui no nosso trabalho, temos um exemplo de um sobrado de 130 metros quadrados, que nós fizemos toda a estrutura analítica dele e do projeto EAP, né, para poder fazer toda a verificação em cima dos dados e tal. E tá aqui, ó, como pode ser visto. Tem uma... Está aqui na tela, vou mostrar para vocês. Está aqui na tela o projeto, complementado do trabalho e tal. Complementado aqui a casa de dois pavimentos, que é um sobrado, e aqui tá a outra parte dela, só para mostrar um exemplo mesmo. Aí, assim, em cima desse projeto, tá aqui, ó, como se fosse um exemplo de planejamento, configuração de escopo e objetivo, organização do projeto, projetos arquitetônicos. Então, assim, todos estes aqui são os custos que devem ser considerados, devem ser levados em questão quando se vai iniciar uma obra. Isso é fundamental, as taxas, as aprovações, para que não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, para que não tenha nenhum problema futuro. E muito menos em relação à obra, para que não tenha nenhum impacto durante esse meio tempo. Aí é que vem a parte, ó, de alvenaria, quanto ficaria o custo dela. Aí é que vem cobertura, revestimento. Tudo isso aqui são fatores importantíssimos.
Aí, através disso, chegamos num valor total de aproximadamente R$ 287.420 para a construção desse sobrado aqui. E assim, é uma coisa que se torna muito importante ter todo esse acesso, ter toda essa informação, ter todo esse cuidado ao construir. Porque quem não tem acaba arrumando uma dor de cabeça gigantesca. Tipo, o planejamento de um orçamento detalhado é indispensável garantir o sucesso de empreendimento, contribuindo para uma execução mais eficiente e uma melhor alocação de recursos. Isso minimiza o risco de imprevisto, tá? Que se você não tem, fato que você vai ter certos problemas. Entendeu? Existem algumas tabelas governamentais que são padrões, né, viáveis assim de obras públicas que são atualizadas frequentemente em relação a valores de custo de obra, porque variam muito, né, essa parte de custo, de valor, e acaba se tornando algo muito indispensável. E é isso, pessoal. Aqui foi só uma pincelada sobre o cronograma de obra, sobre a importância, que assim, você deve calcular, por exemplo, a metragem quadrada, produtividade por hora, jornada de trabalho em horas, produtividade por dia, duração da tarefa total em 3 dias, com margem de erro. Sempre tem que ter uma margem de erro. Se você não tiver essa margem de erro, você acaba se decepcionando, tipo, jogando dinheiro fora, então acaba sendo muito complicado. É muito bom seguir um cronograma, muito bom, isso aí é essencial. E aqui temos até um exemplo de um cronograma que é bem básico mesmo, porém ele representa muito. Olha lá, o cronograma de obra, como é uma maneira correta de você executar esse tipo de serviço. Acho que isso aqui seria, se todo mundo seguisse esse tipo de serviço, esse tipo de cronograma, não teríamos esse problema. Entendeu? Então é isso aí. Isso é só uma pincelada sobre o nosso trabalho e estamos aí para qualquer dúvida que precisar e solicitados estaremos para que possamos atender alguma pergunta, alguma informação de vocês, tá bom? Abração aí a todos.